costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje, junto com a Vimor Tecidos, eu vou te ensinar a como produzir essa linda nécessaire. Olha só, o passo a passo é super fácil de fazer. Não vai viés, é tudo com costura rebatida e eu tenho certeza que você vai adorar produzir e vender esse produto aí no seu ateliê. E se você estiver chegando agora no canal, não esquece, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Toda quarta e sábado tem vídeo novo aqui no canal e se você ainda não é inscrito, tá perdendo. Aproveita, já se inscreve para ficar por dentro de tudo. Aqui nas informações desse vídeo, eu tô deixando para vocês o site da Vimor e tô aproveitando para deixar para você também o meu cupom de desconto para você aproveitar, usar o cupom Farolzinho e garantir descontinhos aí nas suas compras. E aí, querem aprender? Então vem comigo. O passo a passo tá super simples de produzir. Olha só, eu vou mostrar para vocês qual é a ideia dessa peça. Essa daqui é uma nécessaire, que é um produto muito vendável, né, gente? Todo mundo precisa de uma nécessaire para organizar alguma coisa. E eu fiz essa nécessaire aqui pensando em organizar produtinhos como coisas pessoais, maquiagens, enfim, dá pra você organizar muita coisa, ó. Então aqui ela tem a aba e primeiro você tem um bolso aqui, ó, que você já pode usar pra guardar alguma coisa. O bolso é transparente, por quê? Porque os tecidos lá da Vimor são todos tricolines digitais, super coloridos como esse, bem bonito. E eu achei que não dava para esconder esse tecido, né? Ele precisa ser a estrela principal. E se você produz peças com costura criativa, principalmente, eu sei que tem bastante gente que me segue por aqui que tem bordadeira, mas muita gente que não tem bordadeira. E eu acho que quando você não faz peças com bordados, os tecidos de tricoline digital, eles precisam estar aí no seu ateliê, porque eles vêm assim, ó, sendo a estrela da peça. E realmente eu acredito que uma peça como essa, ela não necessita de um bordado, porque ela já brilha sozinha. Então aqui, ó, a gente tem esse primeiro bolso. Abrindo aqui o nosso zíper, ó, a nossa nécessaire, ela tem bastante espaço para você guardar as suas peças. Na lateral aqui, ó, nós temos o botãozinho para você aumentar ou diminuir o tamanho da sua nécessaire, ó. E aí, ó, essa largura do zíper, ó, ela acompanha para você ter um espaço assim bem profundo. Eu vou chegar mais pertinho aqui para você conferir como que é a nossa peça por dentro. E aqui dentro, ó, a gente ainda tem mais bolsinhos com separações para você organizar, ó, os produtinhos em pé. E aqui ainda tem mais um espaço para colocar maquiagem, enfim, cabe bastante coisa. E aí, claro, né, tem a opção de deixar a peça assim fechadinha e tem essa opção também de deixar a sua peça mais abertinha. Coloquei duas regulagens de botão, porque se a nécessaire, como ela é mais cheia, estiver bem profunda, essa aba aqui, ela consegue acompanhar. E essa daqui, então, é a nossa peça que eu vou te ensinar na aula de hoje. Para fazer a nossa aula, nós vamos utilizar o tecido digital, tricoline digital, que vocês encontram lá no site da Vimor. Eu escolhi esse tecido aqui super colorido, vai dar maior charme e alegria para nossa peça. E vou utilizar também manta R2 para estruturar, plástico cristal, tela vôlei, zíper, viés e algum tipo de botão. Eu escolhi aqui o botão Eberde. Você pode utilizar o tic-tac ou aquele que você preferir. Aqui no canal já tem passo a passo te ensinando a como fazer a aplicação desses botões. Para fazer a nossa peça, eu vou estar colocando os materiais aqui também abaixo das informações desse vídeo, mas eu vou falar aqui com vocês. Para fazer a nossa aba, eu fiz um quadrado aqui de 18 por 18 e matelei. Utilizei manta R2. Aqui no centro da minha peça eu coloquei um pedacinho de sintético montana e apliquei a minha etiqueta com rebites para dar mais destaque. Eu posicionei a minha etiqueta 6 centímetros daqui para da base inferior para cá, marquei 6 centímetros e coloquei aqui a minha etiqueta, porque assim a hora que fechar a minha peça ela vai ficar bem no meinho. Vou precisar de um tecido para o forro, estou utilizando o mesmo tecido. Para as laterais da minha peça, eu vou precisar de dois tecidos medindo 10 centímetros por 14 centímetros. Os dois eu matelei e estruturei na manta R2. E aí eu vou precisar também de dois tecidos na mesma medida para o forro.
Para a nossa peça, né, o tecido principal, que eu também já matelei aqui na manta R2, eu cortei o meu tecido já matelado, medindo 25 centímetros por 40 centímetros. Eu fiz aqui 3 marcações, eu marquei 15 centímetros, fiz um risco aqui com a caneta mágica, que apaga com ferro, marquei mais 10 centímetros, fiz um risco e aqui sobrou 15. Então, na hora que eu dobro, ó, eu fico assim, 15 centímetros, mais 15 centímetros e no meio 10 centímetros, 15, 10 e 15. E aí, eu fiz a mesma coisa com o meu forro, mas aí eu aproveitei e vinquei, ó, com o ferro eu consigo vincar. Esse espaço aqui, ó, de 10 centímetros será o fundo da nossa necessaire. E aqui, ó, na parte do meu forro, eu marquei aqui, ó, dos 15 centímetros pra cima, dividi a minha peça ao meio, fiz um risco, depois dividi ao meio, novamente fiz um risco. Por quê? Porque eu vou ter bolsinhos na minha peça. Então, você encontra o meio, faz um risco, encontra o meio de novo, faz um risco aqui e um risco aqui. Ó, vou aproximar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Agora, para os nossos bolsinhos, vou usar um recorte de tela vôlei, medindo 10 centímetros por 35. Então, eu cortei 5 centímetros, 10 centímetros maior que a largura da minha peça, ela tá com 25. Cortei aqui um plástico cristal, esse que eu tô utilizando é a gramatura 30, você pode usar 40 também, só não indico usar 20, porque ele é muito fininho e depois ele fica todo amassado. Esse meu plástico cristal, ele tá medindo 15 centímetros por 25, o tamanho da minha peça. Será um bolso externo. Pro zíper, eu cortei aqui um zíper de metro. Esse que eu tô utilizando é o de 5 milímetros. Já passei o meu cursorzinho, coloquei o meu terminal em cada lado, ó. Essas minhas etiquetas, esses meus finalizadores são de sintético, o cursor também, todo personalizado. E como vocês viram, a etiqueta também. Tá colocando aqui nas informações do vídeo onde vocês encontram essas etiquetas. E o meu cursor, e aqui o meu zíper, tá medindo 40 centímetros, tá? Ó, de ponta a ponta tem 40 centímetros. Vou estar utilizando o viés, escolhi o amarelinho aqui na composição. E botõezinhos para fazer o fechamento da aba da nossa peça, tá? Tô aqui com o botão Eberle, já tem passo a passo no canal, e você pode utilizar, se você preferir também, o botão Tic-Tac. Vamos começar o nosso passo a passo, que é super simples, fácil e prático de fazer. Você vai ver que essa necessaire não é um bicho de 7 cabeças e você vai tirar de letra. Nós vamos começar preparando os bolsos e a nossa aba. Primeiro aqui o bolso, ó, de plástico cristal. Eu vou juntar ele aqui, pegando o meio, e eu venho com a minha tesoura, pegando dessa ponta aqui, eu vou fazer algo assim, bem sem molde mesmo, tá? Eu só quero deixar esse bolsinho mais arredondado, tá? Ó, eu faço isso. E agora, eu vou aplicar o meu viés. Ó, apliquei aqui, venho, trago aqui e vou rebater. Aqui no canal já tem passo a passo onde eu ensino pra vocês a como aplicar o seu viés. Inclusive, eu faço isso, tá? Te ensinando a aplicar no plástico cristal, porque isso facilita você ter a visualização do plástico embaixo e assim aumenta a possibilidade de você conseguir ver os defeitos, ver aonde você tá errando no seu viés. Então, se você ainda tem dificuldade em aplicar viés, eu te convido a clicar aqui no card e aprender junto comigo os segredos do meu viés. Como eu faço para aplicar um viés perfeito. Ó, eu não falei aqui nos materiais, mas eu vou estar utilizando um passa-fita crochê, porque vai dar todo o charme aqui que a minha peça merece. Então, eu coloco ele aqui de forma que fique só a minha rendinha aparecendo. E agora eu vou rebater o meu viés já aplicando a minha renda. Vou refilar aqui o excesso.
E aí o meu bolsinho ficou assim, dessa forma, e na parte de trás o viés ficou assim. Já vou pegar o meu bolsinho e aqui o tecido da minha nécessaire que tá estruturado com manta R2 e eu já começo a montar aqui a minha nécessaire. O que eu faço? Eu fiz aqui o risco que eu mostrei pra vocês, dividindo da base pra cá, 15 centímetros. Eu vou posicionar aqui, ó, o meu bolsinho meio centímetro acima. E eu vou passar minha costura bem aqui nessa risca que eu fiz. Costurei o meu bolsinho, ó, ficou dessa forma, sobra aqui um pouquinho. E agora aqui, ó, eu subo o meu bolsinho, ó. Dobro ele, fica aquele excesso ali do plástico. E aí, eu vou costurar aqui as minhas laterais, ó. Vou colocar aqui um clipe, segurando. Do outro lado também. E vou costurar aqui, essa e essa lateral. Ó, então meu bolsinho ficou assim, costurado, e eu vou reservar essa que é a parte da frente da minha nécessaire. Agora aqui com o bolso de tela vôlei, eu vou pegar o meu viés, vou só dobrar ele assim, ó, ao meio. Vou vincando assim com a unha pra ele ficar certinho. E vou colocar aqui, ó, na minha tela vôlei e vou passar uma costura fazendo esse acabamento. Ó, com o viés passado aqui dos dois lados da minha tela vôlei, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no meu forro. Vou juntar aqui, divido ao meio. Aí aqui eu vou vincando com o próprio dedo aqui, que é bem tranquilo de fazer a marcação. Junto novamente aqui no meio, vou vincar. E desse lado de cá, a mesma coisa. Junto aqui, trago no meio e vou vincar. Pra aparecer melhor aqui, ó, vou fazer o risquinho aqui com a minha caneta mágica, pra vocês poderem ver. Essa caneta depois ela apaga com ferro. Então, ó, ficou aqui os meus vinquinhos. E agora, aqui no meu tecido, eu já fiz o risco também, ó. E aí, eu tenho aqui, ó, a marcação, tá? Dos 15 centímetros da parte de dentro do forro. E eu vou começar a costurar por aqui. Eu vou deixar aqui, ó, da minha marcação de 15 centímetros, eu vou deixar aqui, ó, aproximadamente 1 centímetro e costuro pra cima. Agora, trago aqui esse outro bolsinho pra cá e vou costurar também. E agora aqui, só fazer a mesma coisa nessa lateral. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, ó, eu vou ficando com os bolsinhos com espaço, ó. Por isso, a tela vôlei maior. Se você quiser deixar ainda maior, também fica ao seu critério. Ó, bolsinhos já marcado, você pode ir pro ferro e tirar a marcação aqui, porque depois a gente já vai começar aqui a montar daqui a pouquinho a nossa nécessaire. Reserve, então, essa parte aqui do forro por enquanto. Bom, agora nós vamos montar aqui a parte da nossa aba.
Já repetindo aqui as medidas, fiz um quadrado de 18 por 18 centímetros, coloquei aqui o meu tecido tricoline digital da Avimor na manta R2 e fiz aqui o meu matelassé. O que nós vamos fazer agora? Vou dobrar aqui ao meio a minha peça, encontro o meio da minha peça, tá? Já marquei aqui. Encontrei o meio, trago aqui ó, essa metade, com a metade novamente e encontro o meio. Fiz aqui uma risca utilizando a caneta mágica. Da base para cima eu risquei 6 centímetros e daqui para cá 6 centímetros de novo. E agora aqui ó, eu venho aqui ó com um cone de linha, pode ser qualquer coisa, tá gente? E vou aqui ó arredondar. E a mesma coisa para cá ó. Você pode usar qualquer coisa que você tenha aí para poder arredondar a sua peça. E com isso eu faço aqui ó uma bossa na minha peça, né? Deixo aqui a minha peça mais assim diferente e tal, para não ficar aquela peça assim reta ou só arredondada. Decidi fazer aqui algo diferente. Vou aqui agora alfinetar a minha peça para ela não sair do lugar. E agora, onde eu risquei, eu vou cortar, juntando as minhas duas partes. Quando eu abro, a minha peça vai ficar assim, ó. O meu forro eu corto um pouquinho maior, vou colocar direito da minha aba com o direito do meu forro. E aí, eu vou alfinetar a minha peça. Bom, e agora que eu já alfinetei aqui a minha peça, eu vou costurar ela aqui, ó, fechando. E essa parte de cima aqui eu deixo aberta. Pra costurar agora a minha peça, eu vou diminuir o ponto da minha máquina, vou deixar ele em 2 milímetros pra ficar um ponto bem pequenininho e bem fechadinho. E todo esse projeto eu tô utilizando margem de costura de meio centímetro. Por que você vai diminuir aqui a sua margem de costura? Justamente porque você tem isso, ó, você tem curvas. E se o seu ponto estiver muito largo, você não consegue fazer a sua curva perfeitamente. Então, toda vez que você estiver costurando curvas, diminui o seu ponto. Vou retirar aqui os meus alfinetes. E agora aqui, ó, eu venho com a minha tesoura e eu vou recortar mais próximo, mais juntinho aqui da onde que eu costurei. Pra quê? Pra eu não precisar ficar fazendo pique, tá? Aquele piquezinho pix. Aquele piquezinho com a tesoura, sabe? Então, eu venho recortando aqui, bem próximo. Com cuidado, né? Pra não cortar a sua costura. E aqui, ó, no cantinho eu venho e dou um piquezinho. Mais perto aqui. Prontinho. Vou desvirar, algo bem simples, né? Ó, ajeito aqui a minha peça. Agora eu vou lá pro ferro e vou passar pra deixar aqui o meu forro bem acomodado. Depois disso, eu passo uma costura aqui, ó, bem na beiradinha, fechando. Bom, então nós estamos aqui agora com a nossa peça praticamente pronta, ó. Virei aqui a minha peça, fechei aqui a parte de cima e aproveitei, ó, aqui, ó, passei um pontinho decorativo na máquina doméstica. Se você quiser, você pode fazer isso também. E agora nós vamos começar a fazer a montagem da nossa peça. Primeira coisa, essa parte aqui, ó, onde tá o meu bolsinho transparente, ela será
a parte da frente da minha peça. Então, eu começo aqui, ó, pela parte de trás, as costas da minha peça, pegando aqui, juntando ponta com ponta. Venho aqui, vou fazer um piquezinho para encontrar o meio. Aqui já fiz isso, tá? Na aba da minha necessaire, direito da minha peça com direito da minha aba. Vou colocar aqui e vou passar uma costura prendendo essa aba. Bom, então aqui, já fiz aqui a parte da minha aba, tá costurada e a gente vai começar a montar a nossa peça. Para isso, ó, a gente vai usar agora aqui os nossos quadradinhos aqui que vão servir para as nossas laterais. Vou juntar ele aqui no sentido de 10 centímetros, ele mede 10 por 14. Vou juntar ele aqui e vou encontrar o meio. Vou fazer isso nas duas laterais, tá? Agora, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Junto aqui na minha risca que eu coloquei, risca com risca. Encontro aqui o meio do fundo da minha peça. Mesma coisa aqui desse outro lado, perto dessa costura que eu fiz, né? Encontro aqui o meio. Piquezinho. Então, aqui na minha peça, ó, o fundo dela tem 10 centímetros. Encontrei o meio de um lado e do outro. Com as minhas laterais 10 por 14, encontrei o meio no sentido de 10 centímetros. Primeira coisa que eu começo a fazer é colocar aqui o pique com o pique. Você vai ver que ele vai encontrar certinho aqui, ó, no fundo. E aí, eu vou fazer uma costura, deixando aqui, ó, meio centímetro. Eu começo meio centímetro depois e a mesma coisa desse lado. Aí na direito com direito da minha peça. Por que meio centímetro? Porque essa é a margem de costura que eu tô fazendo, que eu tô costurando. Ó, comecei para o meio centímetro depois. Mesma coisa do outro lado. Pique com pique, certo aqui. Prontinho, ó. Meio com meio, sobra aqui, sobra ali. Agora, ó, eu vou virar aqui a minha peça, tá? E ela vem aqui. Ela vai ficar 2 centímetros menor, tá? É isso mesmo, ó. Viro aqui e vou costurar. E a mesma coisa desse lado de cá. Esse lado aqui, ó, ele já fica costurado, tá? Já tá aqui minha parte costurada. Vou fazer a mesma coisa desse lado agora, ó. Viro aqui a minha peça, ajeito, deixa eu jogar essa parte pra cá, pra não atrapalhar vocês de verem. E vou costurar. E vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Só deixar a sua peça esticadinha. Retrocesso sempre no início e no final. Ó, então, desvirei aqui pra vocês conseguirem ver. Aqui tá a lateral da minha peça, aqui a frente, com o nosso bolsinho transparente, tá? E aqui, ó, ficou a parte de trás. Essa aba, ela vem aqui, ó. Depois ela vai fazer isso daqui no meu fechamento. As laterais a gente vai colocar assim. E ela vai fazer isso daqui no meu fechamento, ó. Vindo aqui e fechando no plástico. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o forro da nossa peça. Vou repetir o mesmo processo com o meu forro.
Pego aqui, ó, eu tenho vinco aqui, tá? Deixa eu juntar aqui vinco com vinco, encontrar o meio. Faço aqui o meu pique. Meio. Mesma coisa aqui. E essa peça, ela é legal porque ela não vai viés. E agora aqui, gente, vamos montar direito com direito do meu tecido, pique com pique. Começo meio centímetro depois, paro meio centímetro antes. E agora aqui, ó, é só trazer aqui e fechar as laterais. Vou fechar o lado de cá também. Mesma coisa agora desse lado de cá. E a mesma coisa agora desse lado de cá. Prontinho, gente, ó. Fiz a mesma coisa com o meu forro, ó. As laterais. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica o acabamento das minhas laterais. Ó, fica dessa forma. E agora a gente vai aqui, ó, vestir a nossa peça. Vou deixar ele novamente aqui pelo avesso. Essa parte aqui, ó, dos meus bolsinhos, ela vai ficar pra parte de trás da minha necessaire. Então, ela vai ficar assim, ó, pra quando eu virar, tá? Ela ficar dessa forma. E agora aqui, ó, eu venho vestindo aqui toda a minha peça, vou acertando as costuras, tá? Pra a gente poder fazer aqui a costura de acabamento. Então, eu vou colocar aqui alguns alfinetes e já venho mostrar pra vocês. Bom, então aqui eu vesti o meu forro na minha necessaire. Essa daqui é a parte da frente da minha necessaire. Essa daqui é a parte de trás, onde tem a aba. Eu vou começar a costurar pela parte da frente. Por isso que eu coloquei esses dois alfinetes aqui, ó. Tem um embaixo do outro, porque esse espaço eu vou deixar aberto pra desvirar depois. Eu vou ir costurando por dentro, assim, ó, que vai facilitar pra mim o meu processo na hora de costurar, porque eu tô com a máquina industrial. Se você tiver com a máquina doméstica, você tira aquela parte do braço dela, que facilita pra você costurar. Aí eu vou virando aqui, fazendo todo assim, esse desenho mesmo da nossa peça, tá? Ó, já costurei aqui toda a minha peça, vou retirar aqui os alfinetes. Ficaram aqui. E agora aqui, ó, pelo espaço, eu vou aqui pegar a minha peça, vou juntar ela aqui e eu venho, ó, desvirando a minha peça. Bem devagarzinho aqui, porque como tem o plástico, ele é mais durinho, né, ó. Tô puxando aqui primeiro a minha aba e venho trazendo aqui a minha peça para desvirar. Aqui, ó, já desvirei a minha peça. Vou ajeitar aqui. E agora aqui, gente, ó,
começar a colocar pra dentro. Os cantinhos aqui, ó, que a gente fez cantinhos, certo? A gente vai desvirando aqui, ó, a nossa peça. Ó, ele vai fazer isso daqui, ó, tá vendo? E aí você vem aqui, ó, e você desvira. Aqui. Você vem aqui e desvira os seus cantinhos. Agora aqui, gente, ó, peça desvirada. Os cantinhos aqui, ó, organizado, porque essa parte e essa daqui, ó, ela fica mais alta. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pro ferro aqui, ó, vou dobrar aqui, porque depois a gente precisa rebater, tá? Essa parte aqui, que é a parte da frente. E vou passar pra acomodar bem o meu forro e já trago a peça aqui pra gente finalizar, porque a gente ainda tem o nosso zíper. Bom, então aqui, ó, coloquei aqui meus alfinetes, tá? E agora eu vou passar uma costura bem na beiradinha, ó, rebatendo toda a minha volta. Eu vou desvirar a minha peça assim, ó, porque eu acho que ela fica mais fácil por eu estar costurando com a máquina industrial. E aí eu vou começar agora aqui a rebater todas as minhas costuras e já faço esse fechamento aqui, ó. Ó, então aqui já rebati toda a minha costura. Aproveitei aqui, ó, e coloquei o meu botãozinho e eu coloquei em duas alturas. Na lateral, eu também coloquei um botãozinho. Pra quê? Pra eu fazer isso daqui com a minha peça, ó. Se ela estiver mais cheia, a pessoa pode abrir a peça. Do contrário, ela fica assim e eu acho que a peça fica mais bonita também. E agora aqui só falta a gente aplicar o nosso zíper. O que que eu vou fazer? Vou juntar aqui lateral com lateral. Já faço aqui, ó, um risquinho com a minha caneta. Essa daqui é aquela que apaga com ferro. A mesma coisa aqui na parte de trás. Venho aqui, já vou fazer um risquinho. E vou juntar aqui pela parte de dentro também, porque fica mais fácil para eu poder colocar o zíper aqui visualizando, tá? Ó, faço aqui também uma marcação. E agora aqui a gente vai aplicar o nosso zíper. Vou abrir aqui a lateral para facilitar o meu processo. Agora eu faço assim, pego aqui o meu zíper e você tem que lembrar sempre daquela regrinha, tá? A necessaire de frente pra você, o zíper fecha pro lado esquerdo. Então a gente vai colocar aqui, vou centralizar aqui, ó, já coloquei o meio do meu zíper, não dei pique, tá? Pra não cortar esse zíper, que ele não vai ficar costurado em nada. E agora aqui eu vou colocar alfinetes e vou costurar o meu zíper. Ó, então, alfinetei aqui a minha peça, abri o meu zíper e agora eu vou costurar prendendo esse zíper. Essa costura aqui, eu vou passar ela bem em cima daquela costura que eu rebati, tá? O meu forro, pra assim não ficar aparecendo duas costuras. Então, já fiz essa costura aqui desse lado e agora eu vou fazer do outro lado, tá? Aqui nessa parte de trás da minha necessaire. Como que eu vou fazer? Coloco aqui, ó, dessa mesma forma que eu fiz ali a minha marcação, acho que meio com meio. Vou colocar aqui um alfinetinho segurando. O alfinete agora fica assim. E aqui, ó, por aqui eu acabo de ajeitar aqui, ó. O dentinho do zíper, ele tem que tá pra fora aqui desse meu espaço. E aí aqui, ó, vou ir alfinetando, vou sentindo aqui o meu zíper, vou alfinetando. Trago ele pra cá, o importante é você marcar primeiro o seu meio, tá? Ó, deixo aqui organizadinho e venho aqui. Seguro por aqui e venho aqui novamente. Ó, ele já tá alfinetado aqui. E agora aqui, ó, eu vou costurar por esse lado.
E aí, ó, eu vou sentindo com o meu calcador o dentinho do zíper. Pessoal, então, ó, apliquei aqui o meu zíper, finalizei aqui a aplicação. E aí é só você fechar. Olha como fica linda a nossa peça. Assim, acho que quem quiser pode até fazer essa peça aqui, ó, se preferir, sem zíper, colocar botão aqui. Eu prefiro com zíper, tá? Porque eu acho que segura mais de cair alguma coisa. Por isso que também, ó, acabei colocando o botãozinho aqui, ó. Porque daí, ó, você fecha aqui, ó. Esses botãozinhos na lateral, deixa eu encaixar aqui e fechar, ó, você fecha aqui e fica aquela peça bem protegida, ó, a peça fica assim, aqui vou abotoar, ó, e a peça fica dessa forma, ó, na parte de trás assim, e aí eu fiz essa necessaire pensando assim, em ser uma necessaire para você organizar aí seus pertences, colocar, sabe, aquilo que a pessoa preferir mesmo, ó. E o legal, ó, é que quando a gente abre o zíper, ele dá o espaço para a boca ficar bem larga, ó. Aqui, nessa parte, a gente pode colocar aqui os utensílios, enfim, maquiagem, aquilo que você preferir. Fica tudo em pezinho, isso é bem legal, ó. Dentro cabe mais maquiagens, pincéis. Outra ideia, se você quiser fazer uma necessaire mais fininha para a pessoa poder colocar as coisas aqui e organizar. Nessa parte de cá, ó, na parte de fora ainda cabe mais coisas por aqui, fiquem tranquilas, tá? Não rasga. Eu tenho projetos, tenho aulas utilizando, colocando o botão no plástico, usando gramatura de 30 para cima, ele não vai rasgar, só não usa gramatura mais fina. Você pode substituir se você quiser por plástico translúcido. Sei que vocês podem me perguntar, observa, tá? Pra gente finalizar assim certinho, ó, colocar o zíper pelo meio. Você pode me perguntar, eu posso forrar a minha necessaire com material sintético para ficar impermeável? Pode usar bagum, pode usar PVC. Eu prefiro tecido, tá? Porque eu acho que na hora de lavar é mais fácil. Mas você pode, se as suas clientes preferirem dessa forma, pode colocar sim material sintético. Pode inclusive fazer até a peça toda com material sintético, se suas clientes gostarem, né? Se aí no seu ateliê você produz peças assim para vender. E aí, ó, ela fica assim uma peça mais gordinha, ou se você preferir, abotoa aqui do ladinho, ó. E aí, fica uma peça mais compacta. Desse jeito a frente e dessa forma aqui a lateral. Uma peça que a gente não precisa fazer com viés e que é uma peça fácil, rápida e muito vendável para você produzir e ter no catálogo de produtos do seu ateliê. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que eu preparei com muito carinho pra vocês. Aqui nas informações do vídeo eu falei durante toda a aula as medidas dessa peça, mas nas informações do vídeo eu tô deixando pra você também todas as medidas. E se você fizer essa peça, não esquece de me marcar e marcar a Vimor Tecidos também lá no Instagram. A gente adora acompanhar vocês fazendo aí a peça de vocês, faturando com o seu ateliê e ainda marcando a gente, falando e incentivando que gostou dessa aula. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você quer ter tecidos como esse aí no seu ateliê, aproveita aqui nas informações desse vídeo, eu deixei para você o site da Vimor Tecidos e também o meu cupom de desconto para você garantir um descontinho aí nas suas compras. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!